Prezado internauta, nós estamos iniciando mais uma catequese sobre os últimos passos de Jesus por ocasião da Semana Santa deste ano, Semana Santa de 2020. E nós estamos refletindo sobre os últimos passos de Jesus a partir do Evangelho de São João. E tendo como referência, ou como, vamos dizer assim, como comentário desses trechos do Evangelho de São João, o pensamento de Santo Agostinho. Então, nós estamos utilizando aqui o comentário de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João. Esse comentário de Santo Agostinho compreende, como nós já falamos, compreende 124 discursos que Santo Agostinho proferiu, ou pronunciou, ou então ditou, por volta do ano 406 a 421. Também é sempre bom a gente lembrar que Santo Agostinho, ele foi bispo de Hipona, ele nasceu em 354 em Tagaste e morreu em Hipona no ano 430. Deixou para nós inúmeras obras, tanto de filosofia quanto de teologia, sermões, discursos, cartas, tratados. Ou seja, através de Agostinho nós podemos mergulhar na mensagem do Evangelho. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Também é importante lembrar que a exegese de Santo Agostinho é uma exegese de acordo com os padrões da época. Não podemos compará-la à exegese dos tempos atuais. E a grande preocupação de Santo Agostinho, sobretudo ao comentar o Evangelho de São João, foi uma preocupação pastoral. Então, os comentários eram para alimentar a fé do povo, sobretudo a fé do povo de Hipona, os católicos de Hipona. Também essa exegese de Santo Agostinho é uma exegese com um cunho muito doutrinal e místico, porque a gente percebe o cuidado de Santo Agostinho em mostrar a realeza de Jesus, mostrar Jesus como a palavra do Pai ao mundo, mostrar Jesus como ponte de comunicação entre Deus e o homem. Então, essa é uma ideia que perpassa todo o comentário de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João. Jesus é aquele que dá a vida. E a resposta do fiel a esse Jesus que dá a vida é a fé. Então, por meio da fé, o ser humano responde a Jesus Cristo. Hoje, nós já vimos na nossa catequese, nas nossas catequeses, nós já trabalhamos as passagens do Evangelho de São João, que dizem respeito à entrada de Jesus em Jerusalém. Trabalhamos também a unção em Betânia, depois o anúncio da traição de Judas, a glorificação do Filho do Homem, e hoje nós vamos ver o Evangelho, a passagem de São João, que trata da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então ler São João 19, de 17 a 30. São João diz o seguinte: E tomando ele mesmo a cruz, saiu para o lugar que se chama do Calvário, em hebreu Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de uma parte, outro de outra, e no meio Jesus. E Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz, e estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, porque estava próximo da cidade, o lugar onde Jesus foi crucificado, e porque estava escrito em hebreu, em grego e em latim. Diziam, porém, a Pilatos os pontífices dos judeus: Não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi, escrevi. Entretanto,
Os soldados, depois de o terem crucificado, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era inconsútil, era toda tecida de alto a baixo. Disseram uns para os outros: não a rasguemos, mas sorteemo-la, para saber a quem cabe. Para se cumprir a Escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Os soldados efetivamente fizeram isso. Enquanto isso, estavam de pé junto à cruz de Jesus, a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e de pé o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu entre o que era pertença sua. Depois, sabendo Jesus que tudo estava cumprido, para se verificar a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali colocado um vaso cheio de vinagre. Eles então, atando a um hisope, uma esponja ensopada em vinagre, chegaram à boca de Jesus. Tomando, pois, Jesus o vinagre, disse: tudo está consumado. E, inclinada a cabeça, Jesus entregou o Espírito. Essa é a passagem, então, de São João, que fala da morte de Jesus, e vamos, então, saber de Agostinho como entender essa mensagem da morte de Jesus. Santo Agostinho, para falar sobre o sentido da cruz, o sentido da morte de Jesus, ele se prende a uma passagem do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, que diz o seguinte: qual seja a largura e o comprimento, a largura e a profundidade. Esses 3 termos, largura, comprimento, altura e profundidade, vão servir então para Agostinho explicar o sentido da cruz. Ele vai mostrar o que significa cada parte da cruz. E assim entramos na mensagem do Evangelho de São João. Agostinho diz: a cruz é larga, no lenho transversal, na qual se estendeu as mãos da vítima pendente. Para Agostinho, esse lenho transversal, na qual as mãos de Jesus estavam pendentes as mãos de Jesus, esse lenho transversal significa as boas obras na largura da caridade. Ou seja, esse lenho transversal da cruz significa esse gesto de amor de Jesus por toda a humanidade. A gente pode dizer ali como um transbordamento do amor de Jesus por todos nós. E esse lenho transversal significa as boas obras que o cristão realiza na largura da caridade. Depois, Santo Agostinho, ele vai dizer que este lenho transversal é longo. Então, ele vai se valer do termo largura para explicar o sentido da cruz. Então, Agostinho diz: desde o lenho transversal até a terra, onde estão suspensos o dorso e os pés de Jesus. Significa a perseverança no cumprimento do tempo até o fim. Se, portanto, o lenho transversal largo significa as boas obras, para Agostinho, essa dimensão longa da cruz, o lenho transversal que entra na terra, significa a perseverança, significa a fidelidade de Jesus à vontade do Pai e a nossa fidelidade, a nossa perseverança. Depois, Agostinho vai falar
da altura. Ele diz que no cimo, onde excede o lenho transversal até o ponto mais elevado. Significa o que para Agostinho esse cimo? Significa o fim supremo para onde se dirigem todas as obras. E esse cimo, onde excede o lenho transversal até o ponto mais elevado, para Jesus significa o quê? Significa que ele foi fiel até o fim. Todas as obras que ele fez foram obras para glorificar a Deus e para salvar o ser humano. Então significa o fim supremo para onde se dirigem todas as obras. Todas as coisas que se fazem bem e com perseverança. Porque tudo isso deve ser feito com vistas à altura dos prêmios divinos. Ou seja, toda a ação é uma elevação a Deus. Toda boa ação é uma elevação. Daí porque a altura da cruz. Depois Agostinho vai falar da profundidade. Ele diz assim: na parte pela qual se fixa a terra, aí se encontra escondida e não pode ser vista. Seria o pé da cruz que está escondido na terra. Mas tudo que pode ser visto e elevado daí resulta. Todas as nossas boas ações, diz Agostinho, surgem da profundeza da graça de Deus. Todas as nossas ações são uma resposta à graça de Deus. Daí porque a cruz ser também profunda. Então Agostinho, retomando, ele diz que a cruz é larga, a cruz é longa, a cruz é alta e a cruz é profunda. A cruz é larga porque as nossas boas obras, que são feitas na largura da caridade. Quando amamos o próximo, amamos a Deus. E amamos o próximo no amor de Deus e por causa de Deus. Agostinho também diz, como vimos, que a cruz é longa. Então, a largura da cruz significa a perseverança no cumprimento do tempo até o fim. Ou seja, quem perseverar até o fim será coroado, vai receber a coroa da vitória. A cruz também, como nós vimos, ela é alta. No cimo da cruz, excede o lenho transversal, ou seja, essa cruz chega ao céu. E isso aqui mostra o quê? Mostra que tudo o que nós fazemos, e se fazemos com perseverança, devem ser feitas por causa de Deus, à altura dos prêmios divinos. Um dia seremos recompensados pelo bem. E depois Agostinho diz: a cruz é profunda, significa que todas as nossas boas ações surgem da profundeza da graça de Deus. Essa cruz profunda está enterrada na terra, está ali colocada, lançada na terra. Isso significa que muitas coisas que nós realizamos, só Deus vê e só Ele pode recompensar. Depois de fazer então essa comparação ou trabalhar cada parte da cruz, Agostinho ele diz assim: nós precisamos ser crucificados na cruz de Jesus. Mas o que devemos crucificar na cruz de Jesus? Agostinho diz: a carne. O espírito bom combate contra a carne. Então, crucificar a carne significa participar da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também diz que ele se faz valer do costume que os cristãos têm de fazer o sinal na fronte. Aí ele dá um sentido para isso. Se este sinal não for aplicado na fronte dos crentes e na própria água da qual renascem os mesmos crentes, e no óleo com que são crismados, e no sacrifício com que são alimentados, nada disto pode realizar-se devidamente. Ou seja, traçar na fronte de cada um de nós o sinal da cruz significa viver a graça do batismo. Ele diz aqui, da própria água da qual renascem os mesmos crentes. Significa viver como ungido,
Ele diz no óleo com que são crismados. E significa também ser alimentado dignamente com o corpo e o sangue de Cristo. Se o sinal que fazemos não é acompanhado, portanto, destes 3 elementos ou destes 3 sacramentos, ou se estes 3 sacramentos não dão sentido ao sinal que nós fazemos, Agostinho diz, nada disso pode realizar-se devidamente. Agostinho também diz que a morte de cruz é a hora de Jesus, é a hora da sua glorificação. E aí ele lembra que um soldado feriu o lado de Jesus. E do peito aberto de Jesus brotou sangue e água. Então, no peito aberto de Cristo, diz Agostinho, abriu-se a porta da vida. E é dessa porta da vida que emanaram os sacramentos da Igreja. Dessa porta da vida emanaram os sacramentos da Igreja. Então, Santo Agostinho, ele se faz valer de uma tradição dos Santos Padres para mostrar que os sacramentos da Igreja nascem na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentos da Igreja nascem da paixão do Senhor. E Agostinho diz, todos devemos nascer e renascer. Pelo primeiro Adão nascemos, pelo segundo Adão renascemos. Adão e Eva são sinônimos e sinais de morte. Cristo e a Igreja, sinal de vida. Porque a Igreja nasce da cruz do Senhor. Para Agostinho, a Igreja nasce do lado aberto do Senhor, porque a Igreja é o lugar, o espaço onde os sacramentos são vivenciados, celebrados. Agostinho diz, sem os sacramentos não se entra para a vida, que é vida verdadeira. O sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos pecados. E também Agostinho vai dizer que, além do sangue e da água significarem a vida nova de Jesus, os sacramentos da Igreja, Agostinho também lhe faz uma comparação da água com a arca de Noé, para ilustrar então o sentido desta vida que brota do lado de Cristo. Agostinho então, ele se faz valer da figura de Noé. Ele diz assim, a água tempera a bebida salutar, a água é banho e bebida. Isso foi figurado em Noé, que mandou fazer uma porta no lado da arca, por onde deviam entrar os animais que houvessem de escapar ao dilúvio. Veja, uma porta no lado da arca, por onde deviam entrar os animais que houvessem de escapar ao dilúvio. A arca, portanto, a arca, ela, para Santo Agostinho, ela remete à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o peito aberto de Jesus é a porta. Da mesma forma que a arca, também havia na arca uma porta, no lado da arca uma porta, assim também existe uma porta que é melhor, maior e eficaz, e que é o peito de nosso Senhor Jesus Cristo aberto. Deste modo, Agostinho, ele vê Jesus como segundo Adão. Inclinando a cabeça, Jesus adormeceu na cruz. Por fim, Agostinho vai falar sobre a Virgem Maria. Nós vimos aqui que Agostinho, ele faz uma ligação muito profunda entre Jesus e a Igreja. A Igreja como mãe, como escrava do Senhor, e Jesus como novo Adão. Do peito de Jesus brotou a vida nova para todos. E onde é que Agostinho coloca a Virgem Maria? Agostinho diz assim, Jesus entregou Maria ao discípulo amado. Jesus, com esse gesto, ele reconheceu nesta hora aquela de quem tinha nascido para a vida mortal. Jesus recomendou com afeto humano aquela de quem tinha recebido a natureza humana. A gente percebe o quanto que Agostinho
ele procura ressaltar as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e divina, e também ressaltar a participação da Virgem Maria nessa humanidade de Jesus, a participação da Virgem Maria na salvação, na encarnação, no Verbo que se fez carne. Por isso que diz aqui, Jesus recomendou com afeto humano aquela de quem tinha recebido a natureza humana. Agora pendia na cruz a humanidade que Maria dera à luz. Jesus, então, para Santo Agostinho, ao se dirigir a João e pedir que João leve Maria para a sua casa, Agostinho diz assim: Jesus deixou para nós uma lição de moral. Jesus pratica o que recomenda que se pratique. E o que Jesus recomenda? Jesus instrui os seus com exemplo, em ordem a ser prestado pelos filhos piedosos aos pais o cuidado devido. Então, Agostinho, ele vê nesse gesto de João que leva Maria, Agostinho vê aquele preceito, o preceito que pede que de cada um de nós que cuidemos dos nossos pais. Em ordem a ser prestado pelos filhos piedosos aos pais o cuidado devido. Ou seja, o bom mestre instrui os seus discípulos e instrui a todos nós com este exemplo. Ele não quer que a sua mãe fique sem alguém que cuide dela. Por isso entrega a sua mãe para João. E com isso, Jesus, ele coloca em prática o mandamento de respeitar pai e mãe, cuidar do pai e da mãe. Enfim, para Agostinho, Jesus, na cruz, ele oferece para todos nós a vida nova. E Jesus, na cruz, ele não deixa de ser mestre. Esse é um elemento peculiar da reflexão de Agostinho, porque a cruz para Agostinho é também a cátedra do mestre que ensinava. E para reforçar isso, Agostinho se faz valer da primeira carta a Timóteo 5,8, que diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ou seja, quem não cuida dos seus, negou a fé, e é pior do que uma pessoa que é infiel. Que nós, portanto, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos receber dele a salvação, sobretudo quando nos reunimos para celebrar os sacramentos, especialmente a Eucaristia, quando então Jesus se dá a todos nós no pão consagrado e no vinho consagrado.